Agora, como é que eu vou resolver essa missão, certo? Porque antes eu preciso ganhar a eleição no Brasil inteiro. E galera, as coisas estão começando, eu falo aqui, esse aqui é o primeiro evento depois de eu ficar 2 semanas em São Paulo, rodando Faria Lima, dando entrevistas, e assim, meio que dá pra falar que a gente já começou a ter chance, tá? Vocês estão acompanhando? Sim. Eu tenho acesso a alguns trackings, né? Infelizmente não posso falar quais, mas a gente já tá batendo 10% em alguns trackings. Isso, quem me acompanha, viu em podcast, sabe? Eu vinha falando, se nós chegarmos com 10% em agosto, a gente ganha a eleição. A gente está conseguindo chegar em junho. Nós teremos boas pesquisas até o fim desse mês. Com base nisso, estão topando conversar aqui comigo. Vi um aceno muito simpático do Caiado, dizendo que vai conversar. Se ele quiser conversar, também conversarei. E vamos conversar com todo mundo. Todo mundo bom, todo mundo decente, baseado no nosso projeto. Vamos conversar com o malandro. E vamos começar a trabalhar como um grupo político que pode vencer essas eleições. Davam a gente como uma piada, falavam que a gente nem sequer existia, não colocavam a gente nas fotos quando saía a pesquisa. E agora, veja só a triste ironia. Como eu estou em terceiro e abrindo distância para o quarto e o quinto, o único que pode vencer o Lula sou eu. Vai ganhar! Veja só, Flávio Bolsonaro é certeza de reeleição do Lula. Flávio Bolsonaro está destruído para o segundo turno. Haverá fotos e vídeos do senhor Flávio Bolsonaro. E ainda vai sair coisas ligadas ao INSS e escândalos ligados à corrupção no Rio de Janeiro. Porque o Flávio Bolsonaro, ele é uma máquina, ele é uma besta fera, ele é a Alemanha jogando com o time das Américas. Sempre mete um 7-1. Ele vai logo, não, eu quero ter um escândalo, ele entra. O homem é uma máquina de se envolver em escândalo. Pro Flávio, para fazer piadas regionais aqui, né, vocês comem tudo com açaí. Ele come tudo com um escândalo de corrupção. Ele vê assim, não, é rachadinha, eu quero. Não, é Vorcaro, quero. Não, mas tem aqui um governador corrupto ligado ao comando, ele quero. Ele tem todas. INSS, por favor, quero. Então vai ser muito difícil o Flávio conseguir se defender do que vem por aí. E aí, por que eu falei ironia? Porque os mesmos bolsonaristas que diziam façam um voto útil aqui na gente e cale a boca, vão ter que começar a ouvir. Por favor, façam um voto útil nas pessoas decentes desse jogo. E não cale a boca que nós não somos autoritários ridículos como vocês. Mas venham contribuir conosco. Porque sim, vocês estão agora com a prerrogativa de falar o único que vence o Lula é o Renan. Ah, meu Deus. Pra quem esteve no buraco com eles jogando a gente na lama, botando polícia pra perseguir a gente, tentando fechar o movimento, só que é aquilo que a gente chama de volta por cima, né? Mas acalme-se porque isso está apenas começando. Nossa pré-campanha está ganhando momento, estamos ganhando mídia, finalmente a imprensa está nos cobrindo com maior intensidade. Virá doadores, teremos mais estrutura, vamos impulsionar mais nossos conteúdos. E nós somos, como grupo, um grupo aguerrido, um grupo que tem mais energia. E todos os políticos, mesmo os do Centrão, os políticos outros, estão reconhecendo. Eu quero. Tá todo mundo né? Eu tô começando a receber ligações, e é muito engraçado, que às vezes eu recebo ligações de pessoas que eu gravei vídeo sobre. Mas os políticos são muito cínicos, né? Eles não ligam muito, eles... garoto, tá quebrando a polarização, hein? Tamo mesmo. E o papo é impressionante. Meu filho precisa que você grave um vídeo aí pra ele. Não, um prefeito meu na cidade inteira disse que assim, a molecada só fala em você, tá virando votos mais velhos. A real, fizeram muita piada conosco, porque nós começávamos numa base militante mais jovem. Mas o jovem sonha, e o jovem não tá preso às mesmas categorias. Me falaram que aqui no Pará, há famílias mais velhas que amam os barbalhos. Eu tenho certeza que os mais jovens já não amam mais. Os mais jovens estão lutando contra o barbário aqui comigo, e eu estou vendo eles aqui na plateia, ou eles estão migrando para outros estados.
E é com eles que a gente vai convencer as pessoas em todos os lugares do Brasil. Os jovens estão convencendo seus pais, seus irmãos mais velhos e seus avós, mostrando que a gente não precisa ficar numa briga estúpida entre Lula e Flávio Bolsonaro. É uma briga estúpida. Ninguém ali tem proposta, ninguém ali tem um sonho, ninguém ali tem nada. É só eu não sou você. A campanha de cada um corresponde a dizer eu não sou você. E eles ficam lá, eu não sou você, eu que não sou você. Não, eu não sou você, mas eu que não sou você. É muito estúpido. Eles não têm nada a dizer sobre nenhum assunto. O máximo que eles fazem é o seguinte, eles veem algum vídeo meu que bomba sobre um tema, aí eles copiam. Aí o Flávio vai lá pra Pernambuco, o Nordeste é a solução. Pô, Flávio, é sério. Ou o Zema falando de direito penal do inimigo. É anedótico, é engraçado, a gente dá risada. Mas mostra o seguinte, esses caras têm partidos que recebem centenas de milhões de reais, bilhões de reais. Por que eles não pesquisaram? Por que eles não descobriram o que a gente descobriu? A gente não precisou de nada disso. A gente chamou jovens voluntários ao redor do Brasil para construir pesquisas sobre esses temas conosco. Vocês veem que como a inteligência vence a grana pura? E não é nem que está vencendo assim. A gente está vencendo por WO. Eles nem tentaram. Eles nem tentaram. O Flávio está com uma crise de propósito na campanha dele, e aí ele chama um marqueteiro para resolver. Quando você chama um marqueteiro é que não tem nada. E o Lula? Ele estava com essa crise lá no começo do ano passado, aí ele já chamou o marqueteiro Sidônio e falou, Sidônio, volta que está dando ruim. E aí o Sidônio veio, junto com o Sidônio veio o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo ajudou o Lula e está tentando ajudar novamente. Está lá nos Estados Unidos torcendo por uma tarifa. Então, são dois projetos completamente vazios. Nós, cada vez mais, estamos com chance de vencer. E eu pergunto para vocês, o que cada um de vocês está fazendo essa vitória? Porque assim, eu não terei 1% do dinheiro deles. Hoje eu tenho a maior vaquinha das eleições, não sei se vocês viram. Pô, levantei 1.100.000 reais, sei lá. Isso não é nada, galera. Eu sei que parece muito dinheiro, não é? 1 milhão? Não é nada, isso é dinheiro de pinga. Isso não é nada para uma campanha. Isso o Flávio vai gastar em 6 horas de campanha, 4 horas de campanha, 3 horas de campanha. Eu tô falando sério. Esse dinheiro não é nada. Nós vamos jogar um jogo completamente desproporcional. Eles terão só do dinheiro oficial do fundo eleitoral, o partido de cada um vai ter 1 bi. Do Lula 1 bi, do Flávio 1 bi. Se você pegar o dinheiro por fora, que existe, meus amigos, a compra de voto é regra nas eleições, quanto mais esses caras não tem? E o dinheiro das campanhas dos aliados, dos governadores, dos prefeitos, da gente pendurada na máquina? Nós, para vencer, nós temos apenas uma verdade, redes sociais e o boca a boca. Só que veja só, se eu estou quase buscando os 10% para pegar esses caras, falta pouquinho. Mesmo tendo menos dinheiro, significa que nem todo o dinheiro do mundo consegue comprar as consciências das pessoas o tempo todo. Parar quer cair. Pois é, tem que reerga. Nem todo o dinheiro do mundo consegue isso. E veja, o próprio Bolsonaro sabe disso, porque a eleição de 2018 foi sobre isso. Eles não tinham o recurso da campanha do Alckmin, eles não tinham o recurso da campanha do Ciro, eles não tinham o recurso da campanha do Haddad. E eles ganharam, porque um momento histórico nos levou àquilo. E o momento histórico do Brasil é de quebra com essa dicotomia retardada. O momento histórico do Brasil é de ver a oportunidade que o mundo está dando para o Brasil, por conta das terras raras e da questão energética, e acelerar, a gente botar o pé no acelerador e começar a enriquecer. Esse é o momento histórico. Eu tive um grande evento na quinta-feira de manhã, de uma grande consultoria internacional. Metade dos convidados eram gringos. E os gringos falaram uma coisa muito louca, falaram, vocês brasileiros nunca tiveram tão negativos sobre o futuro de vocês. Eu imagino que vocês aqui também estejam negativos sobre o futuro, certo? Pois bem, ele falou, lá fora nunca estiveram tão otimistas sobre o Brasil. Não por causa dos brasileiros, olha que humilhante. Mas a ideia é, o Brasil
dispõe de recursos naturais, das terras raras, que vão demandar investimentos externos aqui. Os gringos terão lucro com essa história, com certeza. Basta comprar as pessoas certas no Brasil. Do outro lado tem a questão da energia. O elemento energia, por conta dos data centers, e os data centers que serão a base para o avanço da inteligência artificial, vão fazer que países como o Brasil sejam fundamentais. E eles podem seguir apenas a mesma lógica. Então o mundo está se abrindo para uma grande oportunidade brasileira, que não é mais uma oportunidade apenas de commodities, de vender grão, de vender minério. E o Brasil está discutindo se vai soltar o Bolsonaro ou se, sei lá, vai usar um Vale Gás e falar que é um cachorro caramelo. Não consigo aceitar isso. Então a nossa geração, a vontade da nossa geração tem que ser a seguinte: vamos pegar essa chance que está pintando pela frente. Vamos pintar, já não te falaram do ciclo da borracha, não é? Tem todos os ciclos anteriores. Vocês já tiveram um microciclo? Lembram das drogas do sertão? Já ensinaram as coisas aqui para vocês? Que o Pará começou com as famosas drogas do sertão, quando vinham buscar cacau, ervas, pimentas aqui, e isso é levado para o comércio lá para o Nordeste. Foi a primeira conexão daqui com outras regiões. Vocês já tiveram até seus microciclos. Pois bem, está pintando um ciclo gigantesco para o Brasil, que insere, veja só como agora as conversas todas se juntam, que inserem e muito aqui o Pará. Eu estou falando de energia, eu estou falando de minério, eu estou falando de comércio internacional, eu estou falando de aumento de complexidade. Isso é falar sobre o Pará. E ninguém dos demais candidatos está falando sobre isso. Então animem-se. Eu preciso que vocês sejam um exército. Vocês precisam convencer todo mundo ao teu redor, porque os outros projetos estão tão frouxos que está fácil hoje virar um voto de um bolsonarista e está fácil virar voto de petista. Haverá aqueles que vão vender os votos, porque eu sei que existem as pessoas que vendem suas consciências. Deixa eles para lá. Não precisamos deles. Mas todas as outras pessoas nós precisamos. E tudo que se fala dentro das outras campanhas é: a campanha desse Renan tá cheia de energia. Nossa, a galera tá fanática. Pois bem, então vamos cumprir com as expectativas dos nossos inimigos. Se os nossos inimigos esperam muito da gente, vamos entregar tudo aquilo que eles imaginam. Vamos acabar com eles. Vamos passar a rapa neles. Caramba, esse é o cara primitivo. Isso foi um elogio, tá? Com base nisso, tá? A gente montou o nosso time aqui. A gente tem como base a ideia que a gente vai montar todas as chapas completas que a gente conseguir ao redor do Brasil, e vamos conseguir. Teremos chapas em todos os estados. E entendam uma coisa: nos trackings, estranhamente, eu vou muito bem aqui no Pará. E eu digo estranhamente porque eu não vim aqui, essa é a primeira vez que eu venho. Já vim antes na vida, né? Eu já fui para Belém umas 2 ou 3 vezes. Mas rodar o estado como pré-candidato é a primeira. E aqui nós iremos surpreender nas campanhas, de verdade. E aí entra um outro elemento. Se nós estamos crescendo, nós vamos eleger deputados no plural. E aqui, pela importância, se eu estou falando no plural, haverá gente aqui da cidade, possivelmente eleita deputada. Porque o crescimento nunca é linear. Nunca pense em um crescimento em quase todas as coisas competitivas na vida como uma linha. O crescimento não é linha. O crescimento é quando você detona ela dá saltos. Em minha pré-campanha, está chegando um momento em que ela pode dar um salto. Se nós dermos esse salto, o salto vai me fazer ultrapassar o Flávio. E se eu ultrapasso o Flávio, por uma questão de razão e proporção, nós faremos deputados no plural aqui no estado. Então se preparem, juntem-se ao grupo, juntem-se ao núcleo, porque o que eu estou vendo aqui não são apenas apoiadores, pessoas que me assistiam nas lives, pessoas que talvez participaram da coleta do partido, que falam da gente. Eu estou vendo membros de uma nova elite política que nós estamos construindo. É isso que eu vejo, e é isso que eu quero que vocês sejam. Porque eu não quero apenas destruir os barbários aqui e não colocar nada no lugar. Ou aguardar a chegada de uma pessoa. Não! Eu quero que essas pessoas estejam aqui comigo hoje. Eu quero que vocês sintam o mesmo chamado que eu senti
Quando com o partido montado, o time virou e falou, Renan, o candidato é você. Eu falei, eu? É você. Botaram o dedo na minha cara do Kim ao Pedrinho, do Arthur, a Amanda, e falaram, é você. Eu, ok, então vamos embora. Nisso eu falo a mesma coisa para vocês. São vocês aqui no Pará. Quem vocês imaginam? Vocês acham que a gente é um barbário? A gente não está com nenhuma elite aí escondida. Nós estamos crescendo de verdade de baixo para cima. Então, assumam a posição sua perante a história. A história é implacável. Os covardes e os negligentes são governados pelos ousados, não necessariamente pelos bons, mas sempre pelos ousados. O ousado pode ser mau, o ousado pode ser bom, o ousado pode ser qualquer coisa. Mas o negligente, ele é sempre governado por uma pessoa ousada. Então, ousem escolher o caminho certo, ousem assumir a posição, ousem assumir as nossas cores aqui. E ousem vencer comigo essa eleição. E ousem chegar ao poder no Brasil e aqui no Pará. Muito obrigado. Curtiu o vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no nosso canal para receber cortes como este todos os dias. Curtiu o vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no nosso canal para receber cortes como este todos os dias.